Observe a imagem a seguir, que mostra uma janela do Microsoft Windows 7 em sua configuração padrão, com um trecho de texto selecionado por um usuário. Trecho de texto padrão a ser adicionado em todos os arquivos, como vocês estão enxergando ali. Para copiar o texto selecionado para outro arquivo, o usuário precisa pressionar o atalho, e aí vem uma lacuna, e em seguida do local desejado do arquivo de destino, colar pressionando o atalho, e aí vem outra lacuna. Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas do enunciado. Letra A, Ctrl+C, Ctrl+V. Letra B, Ctrl+X, Ctrl+V. Letra C, Ctrl+X, Ctrl+C. Letra D, Ctrl+C, Ctrl+X. E a letra E, Ctrl+V, Ctrl+X. E aí, pessoal, qual dessas é a alternativa correta? Bem, eu vou mostrar para vocês aqui, embora essa questão é uma questão muito simples, que a maioria com certeza vai achar a questão muito fácil, porque é o famoso comando copiar e colar. E as teclas de atalho são as seguintes, ó, eu seleciono esse texto aqui e vou aplicar o Ctrl+C. Se eu entrar ali no menu editar, eu percebo que o Ctrl+C é o comando copiar. Nesse caso, eu estou usando o bloco de notas, mas poderia usar outros programas também. Então, se eu aplicar o Ctrl+C, ele mantém esse texto aqui na origem, e agora quando eu vou no destino ali, vou num outro arquivo, eu aplico aqui o comando Ctrl+V, que é o colar. E aí ele cola o mesmo texto que eu tinha na origem, colando agora no destino. Então, para copiar e colar um conteúdo é Ctrl+C, Ctrl+V. Se a questão tivesse solicitado Ctrl+X, Ctrl+V, aí seria a história do recortar e colar. Observa, se fosse Ctrl+X, que é o recortar, ele retira da origem, e agora eu aplico lá no destino o Ctrl+V, que é o colar, observa comigo, e aí ele cola lá no destino. Então vamos observar, porque a questão disse para copiar o texto. Se ela tivesse dito para recortar o texto selecionado, aí era outra coisa, mas ela disse para copiar o texto selecionado para outro arquivo, o usuário precisa pressionar o atalho Ctrl+C e em seguida, no local desejado do arquivo de destino, colar pressionando o atalho Ctrl+V. Por isso que a resposta aqui é a letra A de América, Ctrl+C, Ctrl+V, numa das questões mais simples que eu mesmo já presenciei em provas de concurso. Então essa eu tenho que ser honesto com vocês. Uma questão muito fácil de resolver, porque a maioria conhece de fato o Ctrl+C, Ctrl+V. O único cuidado aqui é que se numa futura questão ele disser para recortar o texto selecionado, aí a resposta seria Ctrl+X, Ctrl+V. Observa, seria a letra B. Se fosse, em vez de copiar, fosse recortar, seria Ctrl+X e depois Ctrl+V. Mas como era copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, sem dúvida nenhuma, a resposta e o gabarito desta questão.